uma vida difícil, mas ao mesmo tempo mostrar que existe sucesso e que existe renda, que existe benefício em empreender. Também mostrar para vocês os desafios que elas enfrentaram para conseguir esse sucesso e chegar onde elas estão. Isso serve como modelo para vocês se inspirarem e possivelmente poder empreender como elas fizeram. Empreender é uma forma de vocês terem uma renda familiar ou até de empregar alguém no futuro, né? Então, quero que vocês aproveitem ao máximo esse momento. No final, a gente vai abrir para questões, né, para dúvidas, se vocês quiserem questionar elas, alguma coisa que a gente não tenha falado, e vocês aproveitarem esse momento para fazer essa troca. E é para isso que a gente está aqui, para mostrar o quanto é importante ouvir exemplos, ouvir outras realidades, e se colocar no lugar delas para poder pensar, eu posso ou não posso empreender? Eu consigo ou não? E é isso que nós vamos conversar hoje aqui nesse momento. Eu vou abrir agora um pouquinho o espaço para cada uma delas se apresentarem, falar um pouquinho da história delas, de como elas começaram e como elas estão hoje. Vou passar então a palavra para a Paty. Então, Paty, contigo. A Paty já empreende há 7 anos. Boa tarde, eu me chamo Patrícia Possuelo. Comecei a empreender há 7 anos atrás. Bom, como todo o bom empreendedor brasileiro, eu trabalhei durante um tempo como CLT, né? E aproveitei esse momento que eu precisava ficar em casa, mas meus filhos eram pequenos e eu tinha problemas pessoais, então eu digo, vou investir esse dinheiro da saída da CLT para começar a empreender. E aí eu criei uma empresa de festas, na verdade, eu comecei com uma empresa de festas, que era a Telememos da Mãe, que eu fiquei com ele até 2019, tentei ficar com ele em 2020, e aí veio a pandemia e aí a gente teve que se reinventar. E aí hoje em dia, na pandemia, eu criei a Edpot, como eu já vinha da área da alimentação, eu criei a Edpot, que era a princípio pequenas porções, e que com a diminuição da pandemia o pessoal queria compartilhar. Então, eu comecei a fazer doces e salgados em maiores quantidades. Hoje em dia a gente consegue atender já em parceria com uma outra empreendedora que eu trabalho junto, a gente já faz coffee breaks personalizados para corporativos, para empresas e grupos de mulheres. E aí depois de tudo isso veio a Edpot Veg pela demanda que as pessoas pediam por alimentação vegetariana e vegana, né, que seria e zero lactose, e aí eu já introduzi também a Edpot nesse nicho de alimentação. Obrigada, Paty. A Paty, então, identificou uma necessidade do mercado que ela atuava. Então, ela viu que tinha uma demanda para um público vegano e vegetariano. Pensa nisso um pouquinho mais adiante, a gente vai falar. Agora eu vou passar a palavra para a Ana Paula, que já atua na quiropraxia há 17 anos. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Vários pacientes, né? Obrigada a todos por estar comigo. É uma conquista. Algumas pessoas, minhas irmãs, né, tem familiares meus aqui, então acompanharam muito, vocês estão me ouvindo? Acompanharam muito o meu desenvolvimento. Eu sempre empreendi sem saber que eu estava fazendo empreendedorismo. Eu venho de uma avó empreendedora e isso eu descobri quando eu pediu para escrevam, gurias, para amanhã vocês falarem. E eu, minha avó empreendia na Restinga. Ela tinha uma empresa de confecção. E em junho e julho, que era baixa temporada, ela fazia mocotó para, né, complementar a renda. E eu comecei a empreender com 15, 16 anos. Minha avó que me incentivou, porque eu não tinha material para trabalhar com a massoterapia, eu fiz o curso. Foi o meu pontapé, quando a minha mãe disse, Ana, tu quer fazer o curso? Tu vai lá. Descobre onde é, o horário, o valor, mas tu tem que ir. E eu era super tímida, eu não falava no telefone, eu não conseguia estar numa roda assim falando em público, de tanta vergonha que eu tinha. E aí foi a minha primeira barreira. Eu disse, é isso que eu quero? Então eu tenho que ir. E eu fui lá, fiz o curso. Minha mãe depois teve que ir, porque era menor de idade. E aí, mas já foi ali um incentivo. Aí depois eu tinha que ter a maca, eu tinha que ter todos os acessórios, né? Isso com 15, 16 anos. Era uma realidade lá em 1997, 98, 99, por aí. Era tudo um pouco mais difícil como hoje,
Então, a minha avó deitou na mesa da cozinha, pegou o azeite de cozinha e disse, pode fazer a massagem. Não tem aqui, tem sim. E eu vou te ajudar. Então, toda semana eu ia lá, ela me dava R$5, R$2. Juntei o dinheirinho e comprei o primeiro pote de creme. E aí eu fazia massagem no chão, na cama. Minhas primas, minhas tias, minha mãe incentivavam, faz massagem nos meus pés. Ia pro jogo de futebol que tinha de família, a Ana faz massagem, então ali eu comecei a gostar daquilo. E aí quando eu estava fazendo estágio de maço na Politécnica Militar de Porto Alegre, uma colega minha falou da quiropraxia. Eu disse, eu quero fazer esse negócio aí. Ela, não é massagem. Vai lá, mas não é massagem, mas tira a dor. Eu disse, opa, isso aí. Então, eu fui conquistada pela quiropraxia sem eu nunca ter recebido um ajuste. Eu me apaixonei pela quiropraxia quando eu li. Você trata com as mãos, você tira a dor com as mãos. E eu disse, é isso que eu quero. Fiz o primeiro vestibular, não passei. Eu me preparei, estudei e passei. E aí foram 10 anos estudando, fazendo quiropraxia, trabalhando com a maço, trabalhava como recepcionista na faculdade. E assim eu fui indo. Depois que eu me formei, eu enfrentei mais uma barreira, porque eu fui para Recife. Morei 9 anos lá. E eu nunca tinha vendido quiropraxia, que era o que eu precisava vender. E aí eu tive que estudar muito, estudei muito empreendedorismo, estudei muito como vender. Tive mais uma barreira que eu tive que conhecer toda a cultura do nordestino, o dialeto do nordestino, o que ele gostava de falar, para mim poder me conectar com aquele povo. Então isso fez eu me desarmar como sulista, que foi onde eu aprendi como a nossa cultura ela é tão maravilhosa e tão grandiosa, mas ao mesmo tempo é muita armadura. E quando a gente vai para o Nordeste, essas armaduras elas têm que baixar. E aí quando me perguntam, mas lá no Nordeste é muito difícil. Não é difícil, quando tu precisa do dinheiro deles, tu te vira. Então tem muitas outras coisas que a gente tem que desarmar para empreender. E muitas vezes a gente acha que tem que ser assim mesmo. Errei muito, mas é nos erros que a gente aprende. Então, voltei de lá em 2021 com um bebê na barriga, o Heitor, a Maria Clara com 7 anos e o meu marido. E aí eu disse assim, cara, eu conheço o Rio Grande do Sul, mas eu não conheço o meu público. Aí eu até conversei com a Giovana, eu quero abrir minha loja, eu quero abrir meu espaço dela. Calma, não é assim. Tem que ter muito planejamento. Ela, tá, daí tu tira o pé do freio. Ela, não, mas tu continua, vai conhecendo o teu público. Hoje em dia eu atendo na Zona Sul, na Zona Norte, e são públicos totalmente diferentes. Então eu tenho que me conectar, eu tenho que conhecer, eu tenho que entender, para daí sim tu dar o teu passo maior, que é abrir a minha loja. Hoje eu atendo aqui na Restinga, na clínica do Roger. O Roger está aqui, ligado ao Fideliano, no espaço do anticorpo. E assim, ainda estou aprendendo muito. Ah, que lindo. Essa história, né? Das ruas. Profissional ímpar. O que é legal de trazer aqui dessa fala? A persistência, né, gente? O empreendedor, ele só não dá certo se ele desiste, né, e se ele não tem um bom planejamento, como a gente comentou ali. A persistência e a perseverança dentro do empreendedorismo, ela é fundamental. E quanto a joguinho de cintura que a gente fala, né? Quanto jogo de cintura para poder atender públicos completamente diferentes. A parte que teve que mudar completamente dentro da pandemia. Quanta coisa a gente traz, né? Que a gente busca, escutando elas, que a gente entende que realmente existe isso dentro do empreendedorismo. Ele tem que acontecer de uma forma leve, né? Mas ao mesmo tempo é tenso. E elas conseguiram. Vou passar agora a palavra para Elô Martins, dona da Sonho de Mulher, toda de Barbie hoje. Boa tarde. Boa tarde. Aqui eu sou secretária da Boutique Sonho de Mulher. Quer dizer, agora mudou, né? Sonho de Mulher, mas vai continuar. Eu sou do interior, de São Vicente do Sul. Nasci lá, minha querida. Fiquei até os 19 anos. De 19 anos eu vim embora para Porto Alegre. Eu sou mãe solo e deixei meu bebê lá. Enfim, mas já passaram muito tempo, né?
anos eu trabalhando em família, um dia eu achei a necessidade de empreender. Economizei dinheiro e eu vou abrir uma loja. E daí eu tinha um chefe, ele me passou uma mercadoria de roupa, né? Que ele tinha uma confecção, fui pagando bem pouquinho para ele. E daí eu abri a Elo Modas. Foi a minha primeira loja em 2011. E daí eu tinha pouco dinheiro, então eu tive que reformar a loja sozinha. E um amigo meu fez a elétrica para mim e não me cobrou porque eu não tinha dinheiro para pagar. E daí foi a Elo Modas e daí eu fui para São Paulo pegar um pouquinho a roupa, porque eu não tinha dinheiro também. Ia para Santa Catarina, pegava no cheque. E não sei como, mas eu vou pagar, eu consigo pagar o cheque. E eu ia pagando. E foi um dia que eu quase quebrei. Daí eu liguei para minha filha e disse assim: olha só, você tem que tirar um empréstimo comigo na Caixa. E eles deram um empréstimo. E eu consegui pagar o meu cheque, consegui pagar os negócios e tudo. E foi